Fala galerinha do canal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aqui a nossa primeira aula a respeito dos tópicos específicos de eletricidade básica, sendo ela carga elétrica. Bora pro vídeo! Então, antes da gente entrar na definição formal de carga elétrica, precisamos relembrar e compreender um pouco sobre a composição física da matéria. Para começar, o que seria matéria? Por definição, matéria é tudo aquilo que ocupa algum lugar no espaço. Alguns exemplos seriam este canetão, eu, você, meu celular, uma janela, um carro, um avião. Tudo que ocupa, então, de alguma forma, algum lugar no espaço é, por definição, chamado de matéria. E os físicos tinham um interesse muito grande em estudar a estrutura, a composição física da matéria. Para estudar a composição física da matéria, assim como nós estudamos qualquer tema, temos que começar da parte mais básica. Essa parte mais básica é chamada de estrutura elementar. E a estrutura elementar da matéria, após nós, por exemplo, pegarmos esse canetão, que é composto de matéria, e subdividirmos ele em pequenas partes, e darmos um zoom e chegarmos lá na composição elementar dele, nós vamos encontrar o quê? O átomo, a estrutura atômica, que é chamada de estrutura elementar da matéria, o átomo. E neste átomo, nós temos algumas partículas subatômicas que regem o comportamento dele. Essas partículas subatômicas são chamadas de prótons, elétrons e nêutrons. E independente de qual parte da matéria, de que objeto você retire o átomo para fazer o estudo, essas partículas têm sempre o mesmo comportamento, a mesma característica. Então se você retirar, por exemplo, um átomo deste canetão e um átomo de um avião, as partículas subatômicas desses dois átomos, o próton, o elétron e o nêutron, os prótons, elétrons e os nêutrons deles, vão se comportar da mesma maneira. Essa característica, essa propriedade especial e intrínseca dessas partículas subatômicas é chamada de carga elétrica. Com isso em mente, vamos falar um pouco agora das tais partículas subatômicas, sendo elas os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons são partículas que foram convencionadas com um comportamento positivo, e eu vou estar representando eles desta maneira aqui para facilitar. Os elétrons, da mesma forma, foram convencionados como partículas de comportamento negativo, assim como os nêutrons, como o próprio nome diz, foram convencionados como partículas de carga elétrica de comportamento nulo, e eu vou estar representando ele dessa forma. Agora vamos aproximar duas cargas e estudar o comportamento delas. O que acontece quando eu pego um próton e aproximo de um elétron, ou um próton de outro próton? Vamos ver agora. Quando eu pego cargas iguais, ou seja, quando eu aproximo dois prótons ou dois elétrons, o que acontece? Automaticamente, naturalmente, surge uma força de repulsão, uma força tendência que tenta afastar essas duas partículas. Por que isso acontece? Porque a carga elétrica dessas partículas aqui gera um campo elétrico resultante que faz com que surja essa força tentando afastar as duas partículas. Da mesma maneira, a recíproca também vale. Quando eu tenho opostos, cargas opostas, tanto um próton ou um elétron e um próton, tanto faz essa disposição, automaticamente o campo elétrico dessas partículas aqui faz com que surja naturalmente uma força de atração entre essas duas partículas, ok? E por último nós temos as interações com o nêutron. Então quando eu tenho um elétron e um nêutron, nada acontece. Assim como eu tenho um próton e um nêutron, também nada acontece, e um nêutron com um nêutron também nada acontece. Isso acontece porque a carga elétrica do nêutron, o comportamento elétrico do nêutron é zero. A carga elétrica do nêutron é zero. Então não tem como ter uma interação entre o campo elétrico desse e um campo elétrico não existente. É por isso que nada acontece nesse caso. Agora que a gente já falou sobre as interações entre as partículas, entre dois prótons, dois elétrons e dois nêutrons ali, e suas variações de aproximação ou de afastamento, a pergunta é, eu posso quantificar esse valor? Tem como eu calcular a magnitude do vetor dessa força? Sim, tem como, através da lei de Coulomb, que é dada a força, a magnitude daquela força ali é dada pelo produto de uma constante, que eu já vou explicar o que é, vezes o produto entre as duas cargas que eu estou analisando, né? Então a carga elétrica da primeira partícula, vezes a carga elétrica da segunda partícula, dividido por um fator quadrático, né? Perceba que esse fator quadrático aqui da distância, a distância entre essas duas partículas determina muita coisa, esse fator quadrático.
significa que ele é inversamente proporcional à força, então toda vez que eu diminuo a distância entre as cargas, a minha força aumenta ao quadrado, entendeu? E toda vez que eu aumento essa distância entre as duas partículas, a minha força diminui ao quadrado. Significa que quanto mais próximas as partículas, então mais intensa vai ser aquela força de atração ou repulsão. Da mesma maneira, quanto mais distante estão ali as minhas partículas, menor vai ser aquela força ou de repulsão ou de atração. Entenderam? E essa constante K aqui é dada na verdade por 1 sobre 4π vezes ε0, onde o ε0 nada mais é do que a própria permissividade elétrica do meio. Então, dependendo de qual meio você está analisando a interação entre essas cargas, seja ele o vácuo, o ar ou um fio condutor, essa constante K vai variar porque a permissividade que está ali no 1 sobre 4πε0, que está ali no denominador da expressão, vai alterar. Então, para cada meio que você estiver analisando, esse cara aqui vai estar mudando. Além disso, nós podemos falar um pouquinho sobre a carga elementar. A carga elementar nada mais é do que a carga de apenas um elétron, ou um próton, ou um nêutron. Né? Não tem como eu ter meio próton, meio elétron, meio nêutron. Não, eu tenho a unidade mais básica, é um elétron, ou um próton, ou um nêutron. E um físico chamado Robert Millikan descobriu o valor numérico dessa carga elétrica, tanto para os prótons, quanto para os elétrons e para os nêutrons. Ele conseguiu quantificar onde a carga elementar, representada geralmente por esse E minúsculo, em módulo, logicamente, para elétrons e prótons, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aqui já entra porque a gente tem que compreender aquela parte de notação científica, né? Então é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a unidade de carga que a gente utiliza em homenagem ao físico que desenvolveu a lei de Coulomb e estudou aí as interações entre as cargas. E para o nêutron, como o próprio nome da partícula já diz, a carga elétrica dele é nula. Então a carga elétrica dele é zero. O Ezinho dele equivale a zero. Geralmente nos exercícios, quando você vai utilizar, algumas vezes você precisa colocar a notação de um sinal. Então quando você usa o elétron, você coloca um menos 1,6. Quando você está usando o próton, você coloca um mais 1,6. É isso. Então é isso, pessoal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a todas as próximas aulas e deixe o seu gostei. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos mais próximos. Obrigado, até a próxima.